Olá, então agora vamos estar dando continuidade, né, ao assunto trabalhado anteriormente, que é a competência. Então, de uma maneira bem simples, nós vimos que a competência ela é a divisão de atribuição do Poder Judiciário. Nós vimos que a competência ela utiliza 5 critérios para que ela possa ser definida. Então ela utiliza critérios como o valor que é atribuído à ação, o critério do território, ou seja, onde essa ação é proposta, utiliza o critério da função, qual é a função, né, do órgão Poder Judiciário, se é função de recursos ou é função de ação originária, então isso tem que ser analisado. Também leva em consideração a matéria, né? Qual a matéria que vai ser discutida no processo, é criminal, é civil, é trabalhista, e também, né, o 5º critério, que é a pessoa. Quais são as pessoas que estão envolvidas? Porque se tiver uma pessoa, um ente público envolvido, isso pode declinar ou para a vara federal, se for um ente público federal, ou para a vara da Fazenda Pública, se for um ente público estadual, né, ou municipal. Bem, então, alguns podem se perguntar, professor, essa matéria não é tão simples, né? O senhor falou competência, o senhor trabalhou cada um desses critérios, às vezes a gente, né, fica confuso, mas a ideia é o seguinte, para que serve? Além de fixar competência, além de eu saber para fazer aquele endereçamento, né, que o senhor, por algumas ocasiões, o senhor falou para nós, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da primeira vara civil, do Foro Central, da comarca, da região metropolitana, Maringá, Paraná. É isso. Competência é eu saber que serve para definir o campo de atuação do Poder Judiciário e trabalhar com aqueles 5 critérios. Não para por aí. As questões agora poderiam se dizer mais ricas em informações, vão começar agora. Com base naqueles 5 critérios, além de eu definir a competência, eu também divido a competência em 2. Uma competência chamada de absoluta e uma competência chamada de relativa. Então, com aqueles 5 critérios que nós trabalhamos anteriormente, nós vamos agora também definir o que é uma competência absoluta e o que é uma competência relativa. Porque, dependendo de qual competência for, os reflexos no processo são diferentes. E é isso que nós temos que nos atentar. Aqui é uma matéria que, às vezes, eu vou ser sincero, né, ela às vezes aparenta ser um pouco complexa, alguns, né, ficam receosos, mas é o que eu digo. Eu vou trabalhar da maneira mais cautelosa possível para explicar cada ponto. Vocês ficam com o compromisso de assistir, ler os artigos que aqui estão, porque nem todos têm como ler em aula, e a doutrina. Se fizerem isso, os senhores vão compreender. Não fiquem só na aula, não fiquem só na leitura de artigo. Você tem que acompanhar esses 3 passos juntos, ok? Então vamos lá. Então, primeira competência que nós vamos falar, a competência absoluta. A competência absoluta, ela pega 3 daqueles critérios que nós aprendemos. Então, quando eu sei que uma competência absoluta? Quando tivermos analisando os critérios função, matéria e pessoa. Então, se os critérios que estão sendo apreciados, que estão em jogo, são matéria, função e pessoa, eu estou diante da competência absoluta. Ok? Professor, e se faltar? E se tiver um erro na função, na matéria, na pessoa? Aí ocorre a incompetência absoluta. Quando eu acrescento o in, é porque está com problema na competência. Incompetência é falta de competência. Então, a incompetência absoluta é quando aquela ação tem algum problema
na função, na matéria ou na pessoa. Então, entrou com ação no órgão onde não tem aquela função. Eu estou querendo discutir o vício um vício da lei federal e eu ingressei lá no STF. Não, eu deveria ter entrado no STJ. É uma ação contra o INSS e eu abri na vara da Fazenda Pública Estadual. Não, aí é Juizado Especial Federal. É uma questão relacionada a uma matéria trabalhista, eu entrei na vara civil. Opa, está errado. Então, nesse caso, nós estamos diante da incompetência absoluta, porque houve algum problema, ou quanto à função, ou quanto à matéria, ou quanto à pessoa. Agora, quando que vai ser a incompetência relativa? Já a relativa, ela usa outros dois critérios, os que restaram, valor da causa e território. Quando o problema for no valor da causa, ou seja, eu ingressei com uma ação que não comporta aquele valor da causa, ou com uma ação onde não é aquele território, o exemplo do território que eu sempre cito é o do divórcio, né? A mulher está separando do marido e ela ficou com um filho. E o marido entra com a ação de divórcio lá em Curitiba, só que a mulher está com o filho em Maringá. Em regra, o código fala que a pessoa que ficou com o menor, ela tem a prioridade no foro. Então, essa ação deveria ser proposta no domicílio da mulher, porque ela ficou com a guarda da criança. Vamos supor que o pai tivesse ficado com a criança, seria no domicílio dele. Então, se o marido está morando em Curitiba e a mulher está morando em Maringá, e a mulher ficou com o filho, a ação de divórcio deve correr em Maringá. E vamos supor que ele entrou em Curitiba. Ele está violando uma competência territorial. É claro que tem alguns reflexos que vamos trabalhar em momento oportuno, mas seria a violação de uma incompetência quanto ao território. Ou seja, o marido está entrando com ação fora daquele que a lei prevê, que teria que ser no local do guardião do menor. Então, se a mãe ficou com o menor em Maringá, a ação é Maringá. Se o pai ficou com a criança em Curitiba, então é Curitiba. É quem ficar com o filho é que tem um foro privilegiado. Tá? Mas vamos lá. Então, incompetência absoluta é quando viola função, matéria e pessoa, e incompetência relativa é quando viola o valor da causa ao território. Bom, e aí, pelo próprio nome, a gente já observa que a violação do valor do território é menos nociva ao processo, porque é relativa. Agora, quando o nome fala incompetência absoluta, opa, é porque o negócio é mais sério. E claro que é mais sério, porque nós estamos falando de uma violação de função, matéria e pessoa. Então, no processo, quando a violação da competência quanto matéria, função e pessoa, os reflexos são muito mais graves do que violar o valor e o território. O valor e o território tem como ser corrigido, como veremos. Agora, um juiz que julga uma ação, um órgão do Poder Judiciário que julga um processo sem ter a função, sem ter a matéria, ou quando aquela pessoa é um ente público e deveria ter tido um foro diferente, senhores, esses prejuízos são insanáveis. Por isso que trata-se de uma competência absoluta, porque esses vícios aqui jamais devem existir. E se existirem, eles vão causar prejuízos imensuráveis ao processo. Agora, competência relativa, valor da causa e território. Se ocorrer um desses vícios, é mais fácil de corrigi-los. E vou ser sincero, mesmo que não corrigidos, eles não geram prejuízo igual comparado ao que gera da incompetência absoluta, ok? Mas vamos lá. Então, competência absoluta é quando se refere a função, matéria e pessoa. 3 daqueles 5 critérios que já estudamos. Competência relativa é quando se refere valor da causa e território, que são os 2
que faltavam, né? Os 2 critérios que restavam. A absoluta, quando ocorre uma incompetência absoluta, são defeitos mais sérios, porque estamos falando de função, matéria e pessoa, e quando ocorre a incompetência relativa, nós estamos falando de vícios, poderia-se dizer, menos prejudiciais comparados ao da absoluta. E em razão disso, os reflexos no processo são diferentes. Então, quando acontece uma incompetência absoluta, o reflexo é um. Quando acontece uma incompetência relativa, o reflexo é outro. Então, eu vou entrar nesses reflexos e, claro, persistindo qualquer dúvida, os senhores sabem os canais que eu estou, né, o dia todo, à noite, lá disponível, podem tirar as dúvidas, ler doutrinas, não tem problema. Mas agora eu vou adentrar em pontos mais, poderia-se dizer, formais do que acontece quando tem uma ou outra competência. Primeiro, a competência absoluta. Então, o que acontece quando tem a incompetência absoluta? O que é a incompetência absoluta? Quando tiver problema na função, na matéria, na pessoa. Então, primeira coisa, ela é inderrogável. A competência absoluta, ela não pode ser flexibilizada pelas partes. Ela é inderrogável. O que é inderrogável? As partes não podem flexibilizar função, matéria e pessoa. Fala, doutor, vamos fazer o seguinte, eu sei que para processar o INSS tem que ser na vara federal, mas a gente combinou, pode ser na estadual sim. A competência absoluta, ela é inderrogável. Ela não admite flexibilização pelas partes. É claro que nós sabemos que o novo CPC, com o artigo 190 e 191 do Código de Processo Civil, trouxe os negócios jurídicos processuais, deu uma flexibilização, né, deixando várias normas de ser cogentes e as partes podendo pactuar, porque entende-se que se as partes estão fazendo acordo sobre o processo, quem sabe esse não é o primeiro caminho para elas pactuarem sobre o próprio mérito. Tudo bem, eu não discuto isso. Mas existem questões ainda no processo que são inderrogáveis. E essas 3 competências é um bom exemplo. Então, essas 3 competências continuam inderrogáveis. Aqui não se aplica o artigo 190 e 191 do CPC. As partes não podem pactuar sobre competência absoluta. Elas podem pactuar sobre prazos, elas podem estabelecer um calendário próprio no processo, isso aí não tem problema. Artigo 190 e 191, negócios jurídicos processuais. Agora, a competência absoluta, senhores, é inderrogável. As partes não podem flexibilizar de maneira alguma, ok? Então, a competência em razão da função, da matéria e da pessoa devem ser respeitadas. As partes não podem flexibilizar. E são vícios insanáveis. Não tem como ponderá-los. Deixa, vamos continuar o processo assim mesmo. Isso aí, não. São vícios insanáveis. Se acontecer um vício desse, vai ter que começar de novo, da onde ele não existia. O processo vai ter que retornar, ok? Porque são vícios insanáveis, não tem como maquiá-los. Esses vícios não podem prevalecer. Se for descoberto, vai ter que voltar ao momento em que comece o processo da forma correta. Tranquilo? Então, característica da competência absoluta é essa. Ela é inderrogável e insanável. Não pode ser, a competência absoluta não pode ser flexibilizada pelas partes. E também não tem como fazer ali um conserto apenas. Não, vai ter que começar da onde o erro se iniciou. Então, quem deveria estar julgando esse processo? A Justiça do Trabalho? Então, esse processo vai lá para a Justiça do Trabalho. Não tem como continuar aqui. Ok? E na competência relativa? Na competência relativa é o oposto.
A competência relativa, que é valor da causa e território, aqui é derrogável. O que significa derrogável? As partes podem flexibilizar. Lembra o caso que eu falei que em ação de divórcio deve ser no domicílio do guardião do menor? Mas as partes podem falar, ó, saber de uma coisa? Para mim é melhor que seja em Curitiba. Eu moro com a criança aqui em Maringá, mas eu tenho trabalho em Curitiba. Então, para mim é melhor que seja... Vamos pactuar então que a ação vai ser em Curitiba? As partes podem pactuar. Existe, inclusive, em matéria contratual, uma cláusula chamada cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro, ela serve exatamente para isso. Então, a cláusula de eleição de foro é exatamente para que as partes possam pactuar. Eu não sei se alguém aqui já leu o contrato no final, mas no finalzinho vem escrito assim, ó, as partes elegem o foro da comarca, por exemplo, Maringá, para dirimirem eventuais dúvidas ocorridas na constância dessa relação contratual. Então vejam que aqui as partes estão estabelecendo um território. Então não há problema algum. Elas estão estabelecendo o território, vai ser aplicado aquele território, não há problema, tá bem? Então, isso chama-se eleição de foro, cláusula de eleição de foro. Então, é um exemplo que a competência relativa, ela pode ser derrogável, ela pode ser flexibilizada. Que mais? Sanável. Sabe o que isso quer dizer, sanável? É o seguinte, ó. Vamos supor que, nesse mesmo exemplo, só que a mulher está com o filho aqui em Maringá, o marido está lá em Curitiba, ele entrou com o divórcio lá. Essa mulher, ela tem prazo, em regra de 15 dias, para informar o juiz de Curitiba que ela quer que a ação seja remetida para Maringá, porque como ela está com o menor aqui em Maringá, com o filho, ela é a guardião do único filho menor, então a lei diz que tem que ser no domicílio dela. Então ela está em Maringá, ela quer que a ação seja em Maringá. Mas o marido entrou em Curitiba. Se ela, dentro do prazo que lhe compete, que é lá na contestação, ela tem 15 dias para contestar, e na contestação ela pode alegar incompetência relativa. Está lá no artigo 337 do CPC, se eu não me engano, no inciso 2. Então ela tem 15 dias para falar na contestação, dentro da contestação, que ela quer que o processo seja remetido para cá. Se ela não fizer isso, Curitiba se torna o órgão competente. Isso chama-se prorrogação de competência. Então, olha que interessante. A lei diz que seria o domicílio do guardião do menor. O guardião do menor aqui, no caso, é a mãe, que mora em Maringá. Mas o pai entrou com a ação em Curitiba. Entrou lá em Curitiba. A mãe, no prazo da contestação, ou antes, se ela bem entender, ela pode informar ao juiz que ela quer que a ação venha para Maringá porque é o foro dela, se essa for a vontade dela. Mas, vamos supor que ela não faça isso. Se ela não fizer isso dentro desse prazo, então Curitiba passa a ser competente. Então veja que o vício se corrigiu por si só. Então, Curitiba passa a ser competente. Ocorre a prorrogação de competência. Então, por isso que a competência relativa, quando inobservada, ela não gera tanto prejuízo. O único prejuízo que essa senhora vai ter agora é ter que se locomover para Curitiba. Ela tinha a vantagem de ser processada, ou o filho ser processado aqui. Ela, no caso, como é divórcio, ela ser processada aqui. Mas como ela não se manifestou dentro do tempo oportuno, então vai correr lá em Curitiba. Agora ela vai ter que se deslocar para lá, tá bem? Mas no decorrer da aula nós vamos voltando a alguns assuntos. Então, competência absoluta, função, matéria e pessoa. Competência relativa, valor da causa e território. Competência absoluta, ela é inderrogável e insanável. Ou seja, a competência absoluta, ela não pode ser flexibilizada pelas partes e também não se corrige.
ela, no caso, tem que o ato voltar ao estado inicial para poder partir dali ser feito da forma certa. Já a competência relativa, ela é derrogável, ela pode ser flexibilizada. As partes podem negociar a questão do território ou do valor. E também ela é sanável, ela pode ser corrigida. Se uma das partes, por exemplo, não se manifestar, aquele processo vai continuar onde ele está, sem gerar qualquer tipo de prejuízo, a não ser o da locomoção. Ok? Vamos agora para outro ponto da competência relativa e da competência absoluta. Da competência absoluta. Como que eu ataco? Como que eu mostro para o juiz que existe um problema na incompetência absoluta? Então, vamos supor que eu fui processado e a pessoa que me processou cometeu um erro quanto à função, à matéria ou à pessoa. Ou seja, uma incompetência absoluta. Como que eu, réu, vou mostrar isso para o juiz? Primeira coisa, não há tempo. Desculpa, não há prazo, tá? Não há prazo, porque não há tempo pode gerar outra percepção. Não há prazo. Senhores, eu posso apontar para o juiz a qualquer momento do processo que tem um defeito de incompetência absoluta. Só que, em regra, espera-se de mim que eu informe para o juiz no primeiro momento que eu tiver conhecimento. Senão, estou agindo de má fé. Senão, estou apenas protelando o processo, aí depois o processo encontra o vício e eu só ganhei tempo. Então, não. Então, embora o vício de incompetência absoluta possa ser demonstrado a qualquer tempo, eu tenho que apontá-lo no primeiro momento que eu descobri. Então, por exemplo, o processo nasce em regra com a petição inicial e se desenvolve até a sentença. Para chegar aqui, passa pela fase postulatória, saneadora, instrutória e decisória. Isso aqui, desde o primeiro dia de aula, eu passo no quadro para vocês. Então, esse esquema aqui é amigo de vocês, já é íntimo de vocês, porque não teve uma aula que eu não passei ele no quadro. Então, vejam, tá lá. A incompetência absoluta, eu não tenho um prazo específico. Você tem que apontar função, matéria e pessoa até tal momento, porque se você não apontar, o processo vai permanecer. Não, o processo não vai permanecer, porque nós vimos que é um vício insanável. Então, eu posso mostrar esse defeito para o juiz na minha contestação, que via de regra é o primeiro ato do réu. Então, na minha contestação, eu já posso vir aqui e mostrar para o juiz: ó, juiz, tem um problema de incompetência, ou quanto a pessoa, função ou matéria. Então, eu posso mostrar aqui na postulação, ou no saneamento, ou na instrução, ou na decisão, a qualquer tempo. O próprio juiz pode conhecer de ofício. O próprio juiz, mesmo que ninguém fale, ele pode olhar o processo e detectar esse vício. Não tem problema. Então, eu posso, a qualquer tempo, eu posso, inclusive, no momento do recurso da sentença, eu posso detectar que ocorreu esse vício de competência e alegar em recurso. Ou ainda, eu posso me utilizar, por isso que eu citei vários artigos aqui, ó, o 966 e o 975 fala da ação rescisória. Eu tenho até 2 anos após o trânsito em julgado da sentença para poder mostrar que ocorreu um problema de competência. Então, veja que ela não se regulariza sozinha, ela é um vício insanável. Então, eu posso mostrar para o juiz que houve um problema de competência a qualquer momento. Seja na contestação, em suas preliminares, que é o primeiro ato do réu, seja por uma petição simples, a qualquer momento do processo, seja por um recurso, ou até mesmo pela ação rescisória no prazo de 2 anos após o trânsito em julgado. Essa matéria, eu estou trabalhando aqui também com o primeiro ano. Então, a gente sabe que o primeiro ano ainda tem dificuldade com alguns conceitos, com algumas questões que aqui o professor está falando. Mas vejam, qualquer dúvida, entre em contato com o professor,
leiam obras, porque né, o direito exige muita leitura, porque aqui o professor vai fazer o máximo que é possível e que compete a mim fazer. Agora, os demais pontos é com vocês. Então, tá lá. Ó. Então, na absoluta, forma de ataque, o juiz pode tanto declarar de ofício, ou então o réu pode, na preliminar da contestação, que é a defesa dele, ou então a qualquer tempo, por uma petição simples a qualquer parte do processo, qualquer momento do processo, ou por meio de recurso, ou então através da ação rescisória, que teria o prazo de até 2 anos após o trânsito em julgado. Ok? Agora, a incompetência relativa. Quais são as formas de ataque? Primeiro, na incompetência relativa, senhores, tem prazo, tá? Ó, incompetência relativa é na preliminar da contestação. É ali. Então, se a parte percebeu, a parte ré, que o autor entrou com ação violando preceitos de valor da causa e território, a parte tem até os 15 dias da contestação, 15 dias úteis, para, em suas preliminares, apontar o defeito. Até 15 dias. Se não fizer isso, professor, ocorre a preclusão. Ocorre um instituto chamado prorrogação de competência. Ou seja, aquela competência que a princípio não era apropriada, ela passa a ser a competência certa. É aquele exemplo de Curitiba que eu falei. A mulher, por estar com o filho, tinha prioridade que a ação fosse em Maringá. O marido entrou em Curitiba. Ela tinha 15 dias para falar, para a ação vir para Maringá. Como ela não falou, a ação vai permanecer em Curitiba, porque é como se ela tivesse aberto mão desse direito. Então, ao contrário da absoluta, a relativa, primeiro, ela não pode ser arguída de ofício. O juiz não pode articular uma incompetência relativa de ofício, tá? Ele não pode. E segundo, só parte através do quê? Da preliminar da contestação. Então, ali é o momento. E se a parte deixar passar esse prazo na incompetência relativa? O foro, que a princípio não era competente, passa a ser competente, tá bem? Um único detalhe aqui, para finalizarmos essa questão, e aí os senhores, né, as dúvidas que tiverem, pode, né, e é claro que até o fim do bimestre eu vou passar um exercício também cobrando essas questões, para daí nós podemos trabalhar, né? Eu espero que daqui umas 3, 4 aulas eu vou passar um exercício para vocês, para a gente trabalhar essas questões aí. Mas vamos lá. Eu falei então que a competência absoluta, o juiz deve agir de ofício, e na relativa ele não pode. Só tem um caso que o juiz pode agir de ofício na competência relativa. Só um caso, que é o caso de foro de eleição em contrato de adesão, tá? Então, foro de eleição está elegendo o quê? Território. Território é competência relativa, não é? Competência relativa, o juiz não pode agir de ofício. Mas o foro de eleição em contrato de adesão, o juiz vai poder agir de ofício. O que é contrato de adesão, professor? Já começa por aí. O que é contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele contrato pronto. Você vai abrir uma conta corrente com o banco, ele passa lá aquele contrato para vocês que tem 20 páginas, com 10 colunas, com letras que você, né, nem com uma lupa conseguiria ler, e ele faz marca com a caneta e fala, assina aqui. Ali vai saber lá o que está fazendo, ele está chamando a gente de feio, e que se não pagar vai perder a salvação, deve falar de tudo ali. Mas eu não leio, eu vou e assino. A maioria dos contratos de adesão são assim, são previamente prontos. Eu assino. E lá, muitas vezes, eles colocam que o foro de eleição para discutir demandas é no domicílio deles. Então você compra, isso principalmente na relação de consumo, você compra um celular, compra um aparelho, eles colocam lá, para discutir eventuais dúvidas, será na comarca de Guarulhos. Poxa, quer dizer que se você for entrar com a ação, você só pode entrar em Guarulhos? Não, senhores. Nesse caso, se a empresa te processar lá em Guarulhos,
O juiz de lá vai remeter para Maringá, que é teu domicílio. Professor, mas o senhor falou que competência relativa o juiz não pode agir de ofício? Nesse caso, pode. Foro de eleição em contrato de adesão, que é esse contrato pronto, o juiz pode agir de ofício em foro territorial, portanto, relativo. Tá? Então, vamos supor que o banco, você mora em Maringá, abriu um crédito com uma conta corrente com ele, você está em Maringá, o banco tem sede lá em São Paulo, capital. Aí ele te processa lá. O juiz de São Paulo vai remeter para Maringá. Ah, mas ele pode agir de ofício na competência relativa? Só nesse caso. Nesse caso, ele vai mandar para Maringá, por quê? Porque é um foro de eleição pactuado em um contrato de adesão. Porque o contrato tem que ter manifestação da vontade de ambas as partes. E no contrato de adesão, só houve a participação da parte forte. Porque o consumidor é o hipossuficiente. O consumidor é vulnerável, hipossuficiente. Então, ele tem foro privilegiado. Então, nesse caso, em foro de eleição em contrato de adesão, o juiz vai remeter para o domicílio do réu. Então, a empresa é autora, está entrando lá, vai vir para o domicílio do réu, que é quem tem o foro privilegiado. Ok? Próximas aulas, continuamos o assunto e até lá.